Eu entrei em casa sem fazer barulho, o sol de Lisboa a filtrar pelas cortinas de renda da avó dela, e lá estavam eles, a minha mulher, nua e ofegante, montada no corpo suado de um estranho na nossa cama de casamento. Em vez de explodir em fúria, como qualquer homem arejado pelo vinho do Douro faria, eu fechei a porta devagar e sorri, um sorriso fino como a lâmina de uma navalha, prometendo não sangue, mas algo pior, o vazio absoluto. Saí dali como um fantasma, deixando o eco dos gemidos deles para trás, e no meu bolso, o plano já se formava, frio como o Atlântico em janeiro, pronto para afogar os dois no remorso que mereciam. O ar de Lisboa naquele tarde de verão era pesado, carregado com o cheiro de mar e pão fresco das padarias do Chiado, mas dentro de mim, tudo congelara. Eu, João Mendes, 42 anos, engenheiro civil que passara a vida a erguer pontes sobre o Tejo para que outros pudessem atravessar abismos, acabara de ver a minha própria ponte desabar. A Inês, a mulher com quem partilhara 10 anos de risos nas esplanadas do Bairro Alto, de noites a dançar fada em Alfama, sonhos de uma família no apartamento com varanda virada para o rio, ela traíra tudo isso num instante, com um homem que eu nem conhecia, mas cujo rosto agora gravara na memória como uma fotografia em sépia. Caminhei pelas ruas de calçada portuguesa, os pés a doerem nas pedras irregulares, mas a dor física era nada comparada ao vazio que se instalava no peito. Não gritei, não parti nada, isso seria demasiado fácil, demasiado português na sua paixão visceral. Em vez disso, parei numa cafetaria esquecida na Rua Augusta, pedi um galão forte e sentei-me a observar o movimento, turistas com máquinas fotográficas, lisboetas apressados com sacos de compras, casais de mãos dadas que me faziam querer vomitar. Como é que ela pudera? A Inês, com os seus olhos castanhos que pareciam poços de mel, o cabelo negro que caía em ondas como os do oceano em Cascais, a voz suave que cantava modinhas à guitarra nas noites quentes. Casámo-nos numa igreja em Belém, com o mosteiro dos Jerónimos como testemunha, prometendo fidelidade eterna. E agora? O plano veio como uma onda, não de raiva, mas de cálculo frio. Eu conhecia a Inês melhor do que ela própria, as fraquezas, os segredos, os desejos que ela escondia por trás do sorriso perfeito. Ela era advogada numa firma de renome no Parque das Nações, lidando com divórcios de milionários, e o que mais amava era o status, o brilho das joias que eu lhe comprava com o suor dos meus projetos. O amante. Provavelmente um colega, um desses tipos de fato italiano e relógio caro, que prometia noites sem fim em hotéis de luxo. Eu precisava de saber quem era, e rápido. Liguei para o meu telemóvel de trabalho, fingindo uma reunião atrasada, e enviei uma mensagem para o nosso filho mais velho, o Miguel, de 20 anos, a estudar arquitetura na Universidade do Porto. Preciso de ti em Lisboa amanhã. Coisa de família. Enquanto esperava o café arrefecer, comecei a traçar os passos. Primeiro, confirmação, aceder aos e-mails dela, aos extratos bancários, tínhamos contas partilhadas, uma confiança que agora se voltaria contra ela. Segundo, o homem, seguir o rastro digital, talvez um perfume que eu vira no quarto, um carro estacionado perto de casa. Terceiro, o golpe, não violência, não escândalo público, isso era para os fracos. Eu destruiria o que ela mais valorizava, a reputação, a carreira, a ilusão de perfeição. E ele? Ele seria o isco, o peão que cairia primeiro. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, as luzes do 25 de Abril a piscarem no horizonte. Voltei para casa por volta das 10, quando sabia que ela estaria no ginásio. A porta rangeu levemente, e o apartamento estava vazio, mas o cheiro pairava, suor, sexo, o perfume barato dele misturado ao dela, Chanel no. 5. Subi ao quarto e vi a cama desfeita, lençóis amarrotados como testemunhas mudas. Toquei no edredão, sentindo o calor residual, e uma náusea subiu-me à garganta. Mas engoli-a. Em vez disso, peguei no iPad dela, esquecido na mesa de cabeceira, e introduzi o código que partilhávamos, o aniversário do nosso casamento, 15 de junho. Os e-mails saltaram para os olhos, mensagens codificadas, encontro no Rossio às 18 horas, não posso esperar mais. Anexos com fotos, ela, rindo num bar em Cais do Sodré, o braço dele à volta da cintura dela. O nome dele, Ricardo Almeida, sócio na firma dela, casado também, com 2 filhos. Um abutre de terno, fotografias no LinkedIn a mostrar sorrisos falsos em conferências de direito em Madrid. Eu ri baixinho, um som seco como folhas mortas. Perfeito. Agora, o plano ganhava forma, infiltrar-me na vida dele,
usar os contactos da minha empresa para minar o negócio, espalhar rumores subtis nos círculos certos. Mas o melhor: envolver a família. A Inês idolatrava a mãe dela, a Dona Maria, viúva devota que frequentava a sede de Lisboa todos os domingos. Se ela soubesse. O escândalo seria uma faca no coração. Deitei-me na cama sozinha naquela noite, o corpo rígido como uma prancha, e sonhei com o mar de Sintra a engolir navios inteiros. Acordei com o sol a bater na cara, e o Miguel chegou de comboio às 9. Ele era a minha cópia, alto, ombros largos de quem jogava rugby na universidade, olhos cinzentos que viam tudo. Pai, o que se passa? Pareces um fantasma. Abracei-o, sentindo o cheiro a juventude e determinação, e contei-lhe tudo, sem filtros. As lágrimas dele foram o meu combustível, não raiva, mas uma tristeza profunda, como o fado que ecoava nas ruelas de Alfama. Vou ajudar-te, pai. Mas e a mana? A Sofia ainda não sabe. A Sofia, 18 anos, a estudar medicina em Coimbra, a filha perfeita que idolatrava a mãe. Não, ela esperaria. Primeiro, o cerco. Passámos o dia a planear. O Miguel hackeou o perfil do Ricardo nas redes sociais, nada de ilegal, só acessos públicos e um pouco de engenharia social. Descobrimos o apartamento dele em Alcântara, a mulher dele, a Carla, professora de História numa escola secundária, e as rotinas, jantares de família aos sábados, férias em Sagres no verão. Eu contactei o antigo colega da faculdade, agora detetive privado em Cascais, e pusemos em marcha a vigilância. Enquanto isso, mantive a fachada, jantei com a Inês nessa noite, como se nada tivesse mudado. Ela chegou tarde, o cabelo despenteado, o batom ligeiramente borrado, e beijou-me na face com um "desculpa o atraso, amor, o trânsito no túnel era um inferno". Sorri de volta, servindo-lhe um copo de vinho verde gelado. Conta-me do teu dia, disse eu, os olhos fixos nos dela, vendo o pânico fugaz. Ela tagarelou sobre casos no escritório, o Ricardo mencionado casualmente como um colega competente. Eu assenti, enchendo os copos, e pensei, competente no tribunal e na cama, hein? Os dias seguintes foram uma dança de sombras. Eu trabalhava nos meus projetos de construção no Expo, mas a mente estava noutra parte. O detetive enviou relatórios, fotos do Ricardo a entrar num motel em Oeiras com a Inês, mensagens interceptadas prometendo uma vida juntos. Cada imagem era um prego no caixão da minha sanidade, mas eu usava-a para afiar a lâmina. Comecei a espalhar sementes, uma chamada anónima para a firma dela, insinuando um caso que poderia manchar a reputação, um e-mail para um amigo comum no judiciário, mencionando rumores sobre o Almeida. Nada direto, só sussurros que se espalhariam como o nevoeiro do Tejo. Uma semana depois, o primeiro golpe caiu. O Ricardo perdeu um cliente grande, um investidor do Brasil que cancelou um contrato de milhões por dúvidas éticas. Ele ligou para a Inês em pânico, e eu, escondido no carro do detetive estacionado perto do escritório, ouvi tudo através de um microfone plantado no telemóvel dela. O que é que se passa, Ricardo? Alguém sabe? A voz dela tremia, e eu sorri no escuro. Sim, alguém sabia. E isso era só o começo. O remorso. Ainda não. Mas eu sentia-o aproximar-se, como uma maré alta em Carcavelos. A Inês começou a ficar distante, os jantares silenciosos, os olhares evasivos. Estás bem, João? Perguntou ela uma noite, deitada ao meu lado, o corpo tenso. Toquei-lhe no ombro, sentindo a pele arrepiar-se. Perfeito, minha querida. E tu? Ela virou-se, e no escuro, vi o medo nos olhos dela. Bom. O plano prosseguia, e Lisboa, com as suas 7 colinas, seria o palco perfeito para a queda. As noites em Lisboa tornaram-se um ritual de insônia para mim, o som distante dos elétricos a ranger nas ruas como unhas num quadro negro, e quando os meus pensamentos fragmentados. Eu revivia aquela cena na cama vezes sem conta, os corpos entrelaçados, o gemido abafado dela, o olhar dele, arrogante, possessivo, como se ele fosse o dono do meu mundo. Mas eu era o engenheiro, construía estruturas que resistiam a terremotos. Destruir. Isso era só inverter o processo, remover alicerces, um a um, até ao colapso. O Miguel ficou mais uns dias, transformando o nosso apartamento num quartel-general improvisado.
Ele trouxe o seu portátil, cheio de software que eu nem compreendia, e juntos mergulhámos no mundo digital do Ricardo. Descobrimos mais do que esperávamos: dívidas ocultas, um empréstimo para um carro desportivo que a Carla desconhecia, e o jackpot, um caso anterior, há 5 anos, com uma estagiária que acabara em processo judicial abafado. Pai, isto é ouro, disse Miguel, os olhos brilhando com uma mistura de vingança e lealdade filial. Eu assenti, mas avisei, nada de impulsos. Somos mentes, calculamos, não detonamos. Contactei a Carla através de um perfil falso no Facebook, posando como uma antiga colega de escola dela. Lembras-te de mim, da secundária em Setúbal? Ouvi rumores sobre o Ricardo. Precisamos de falar. Ela mordeu o isco rápido, marcando um café em Belém, perto dos pastéis de nata que tanto amava. Encontrei-me com ela numa mesa ao ar livre, o sol a bater nas pastilhas azulejos do convento, e ela chegou nervosa, o cabelo loiro preso no rabo de cavalo prático, os olhos inchados de noites sem dormir. Dizem que ele anda com uma advogada. É Inês Mendes. É verdade? Perguntei, fingindo choque. Ela desabafou tudo, as ausências, as mentiras, o cheiro de perfume estranho na roupa dele. Eu ouvi, acenando, e plantei a semente. Eu sei de fontes fidedignas. E há mais, dívidas, talvez traições antigas. Pensa nos miúdos. Quando saí dali, o coração dela estava partido, mas o meu plano ganhava tração. Naquela noite, a Carla confrontou o Ricardo. Ouvi a discussão através de um gravador escondido no carro dele, que o detetive instalara. Gritos, pratos a partir, a voz dela a acusar: traíste-me com aquela puta casada. Ele negou no início, mas cedeu, prometendo acabar. Mentira, claro. No dia seguinte, ele e a Inês encontraram-se num parque em Monsanto, beijando-se sob os eucaliptos como adolescentes. Eu tirei fotos, nítidas como acusações. Agora, a Inês. Ela começou a notar as fissuras, clientes a cancelarem reuniões, colegas a cochicharem nos corredores da firma. Há algo estranho no escritório, confidenciou-me ao jantar, servindo bacalhau à brás com mãos trêmulas. Eu ergui o copo de vinho tinto de Alentejo, brindando à nossa força. Vai passar, amor. As pessoas falam. Mas por dentro, eu fervia. Liguei para a Dona Maria, a sogra, e convidei-a para almoço no Cais do Sodré. Ela chegou com o seu colar de pérolas e o terço no pulso, a imagem da senhora Lisboeta devota. Sobre o café, soltei: a Inês anda estressada com o trabalho. E há um colega. O Almeida. Rumores de proximidade. Os olhos dela arregalaram-se, e vi o escândalo a formar-se como uma tempestade no Atlântico. Meu Deus, João, tens a certeza? Fingi relutância, só sussurros, mas cuida dela. O golpe seguinte foi financeiro. Usei os meus contactos na construção para atrasar um projeto que o Ricardo patrocinava, um condomínio de luxo em Cascais. Um incidente com os permissos, uma inspeção surpresa da Câmara, e o investimento dele evaporou em burocracia. Ele ligou para a Inês em desespero: alguém está contra nós. Os teus inimigos no escritório. Ela riu nervosamente, mas eu ouvi o medo na voz dela através do microfone. Perfeito. O Miguel regressou ao Porto, mas deixou-me com um presente, um dossiê digital sobre o Ricardo, incluindo e-mails falsos que simulavam chantagem da estagiária antiga. Enviei-os anonimamente para a Carla, que os usou num divórcio relâmpago. Os jornais locais, o Diário de Notícias, apanharam o cheiro: escândalo no mundo jurídico, advogado de topo envolvido em adultério e assédio. O Ricardo foi suspenso da firma, e a Inês, associada por tabela, viu o seu nome manchar-se em reuniões de emergência. Mas o psicológico? Isso era o meu território. Comecei a deixar pistas em casa, uma pulseira que eu encontrei no carro, supostamente dela, mas com o inicial R gravado. Ela empalideceu ao vê-la na mesa do pequeno almoço. Onde arranjaste isto? No chão do meu carro, depois de te trazer do trabalho. De quem é, Inês? Ela gaguejou, inventando uma história sobre uma amiga, mas os olhos dela traíam-na. À noite, quando ela se deitava, eu sussurrava no escuro: sonhei que perdias tudo o que amas. Estranho, não é? Ela virava-se, inquieta, e eu sorria para a escuridão. 2 semanas após a descoberta, o cerco apertou.
A Inês pediu folga, alegando esgotamento, e refugiou-se na casa da mãe Alfama. Eu deixei-a ir, mas o detetive seguiu. Lá, sob o olhar vigilante da Dona Maria, ela desabafou, não tudo, mas o suficiente para a mãe ligar-me em pânico. João, o que está a acontecer com a minha filha? Ela chora como uma criança. Eu sei, Dona Maria. Eu sei. E desliguei, sentindo o primeiro vislumbre de satisfação, como o sol a romper nuvens sobre o castelo de São Jorge. O Ricardo, isolado, tentou contactar-me através de um intermediário, um amigo comum de fado. João, precisamos de falar. Rumores falsos. Recusei, mas enviei uma mensagem anônima. Acabou-se o jogo. Deixa-a, ou perdes mais. Ele ignorou, marcando outro encontro com ela no hotel em Estoril. Eu estava lá, escondido nas dunas, a filmar tudo com uma câmara de alta definição. As imagens. Ouro puro para o próximo passo. O remorso dela começava a rastejar. Mensagens para mim: sinto a tua falta, João. Volta para mim. Mas eu respondia com frieza: onde estás, Inês? No trabalho. Cada palavra era uma agulha, perfurando a ilusão dela. Lisboa, com as suas ruelas labirínticas, espelhava o meu labirinto interno, saídas falsas, becos sem luz. Mas eu via o fim, a queda total, o momento em que ela imploraria, e eu decidiria se perdoava ou não. Por agora, o plano friamente prosseguia, e o Tejo fluía indiferente, levando segredos para o mar. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, as folhas das árvores no Jardim da Estrela atingirem-se de oco e vermelho, espelhando o sangue que eu imaginava correr nas veias aceleradas da Inês. Eu continuava a trabalhar, os meus dias preenchidos com reuniões na Câmara Municipal sobre a reabilitação do aqueduto das águas livres, ironia, pois a minha própria vida era agora um aqueduto seco, sem fluxo. Mas à noite, no apartamento vazio, o plano era o meu vinho, o meu fado silencioso. O Ricardo estava encurralado, o divórcio da Carla avançava, com custódia partilhada e pensão que o deixaria de bolsos vazios. Ele blameava a Inês nas mensagens interceptadas: isto é culpa tua, devias ter sido mais discreta. Ela respondia com desespero: eu amo-te, Ricardo. Nós saímos disto. Eu ri sozinho, cozinhando um ensopado de borrego no fogão antigo, o aroma a encher o ar como memórias falsas de felicidade doméstica. Amava-a. Ainda. 10 anos não se apagavam num instante, e era isso que tornava a traição uma ferida aberta, suporando. Lembrei-me do nosso primeiro encontro, uma festa de São João no Porto, fogueiras na Ribeira, sardinha assada e vinho da região. Ela dançara comigo sob as estrelas, o vestido florido rodopiando, e eu pensara: esta é a minha ponte para sempre. Agora, era uma ruína. O próximo movimento foi orquestrado com precisão de maestro. Contactei um jornalista amigo do Correio da Manhã, um tipo cínico chamado Vasco que cobria escândalos sociais com o apetite de um lobo. Enviei-lhe o dossiê, fotos, e-mails, gravações áudio editadas para máximo impacto. História exclusiva: caso de adultério no topo do direito português ameaça famílias. Ele mordeu, e 2 dias depois, a notícia rebentou como uma granada. Manchetes nos quiosques do Rossio: advogado Ricardo Almeida e colega Inês Mendes no centro de escândalo, traições e mentiras expostas. A firma dela emitiu um comunicado, suspendendo ambos, e o telefone da Inês tocou sem parar. Repórteres, clientes furiosos, a mãe dela em histeria. Ela voltou para casa naquela noite de chuva torrencial, o Tejo inchado e furioso como o meu humor bateu à porta às 2 da manhã, encharcada, o maquilhagem a escorrer como lágrimas pretas. João, por favor, deixa-me entrar. Abri, e ela caiu nos meus braços, soluçando. É tudo uma mentira, amor. Alguém nos está a destruir. Segurei-a, sentindo o corpo dela tremer, o cheiro a chuva e desespero misturado ao perfume que eu lhe comprara em Paris. Conta-me, disse eu, guiando-a para o sofá, servindo-lhe um chá de limão quente. Ela desabafou, o caso como um erro, o Ricardo como um vício, promessas de fim que não cumpria. Eu errei, João. Mas amo-te a ti. As palavras deviam curar, mas só avivaram o fogo frio no meu peito. Deixei-a dormir no quarto de hóspedes, e passei a noite no escritório, a rever as gravações. O choro dela era música, mas incompleta, faltava o verdadeiro remorso, o reconhecimento da profundidade da traição. No dia seguinte,
fingi compaixão. Levei-a ao cabeleireiro no Chiado, comprei-lhe flores no mercado da Ribeira, mas por dentro, plantava mais minas. Liguei para a Sofia, a nossa filha em Coimbra, e contei uma versão suavizada. A mãe está metida num problema no trabalho, miúda. Rumores falsos. Ela chorou ao telefone: pai, traz-la para cá. Eu cuido dela. A família era a minha arma mais afiada, o laço que eu cortaria devagar. O Ricardo, por seu lado, afundava-se. Perdeu a casa em Alcântara para o banco, mudou-se para um apartamento minúsculo em Benfica, e começou a beber uísque escocês, não o nosso aguardente de medronho. O detetive capturou-o numa briga de bar em Ducapesca, socos trocados com marinheiros, o rosto inchado como o ego ferido. Enviei as fotos para a Inês anonimamente: o teu amante, agora. Ela confrontou por mensagem: acaba com isto, Ricardo. Estás a arruinar-nos. Ele respondeu com fúria: tu é que começaste. A culpa é tua. O ápice psicológico veio numa viagem que planeei, um fim de semana em Sintra, as montanhas enevoadas como o meu coração. Levei-a para o Palácio da Pena, onde outrora passeáramos de mãos dadas, e ali, sob os arcos coloridos, confrontei-a subtilmente. Lembras-te quando jurámos amor eterno aqui? O que mudou, Inês? Ela parou, o vento a agitar o cabelo, e pela primeira vez, viu o abismo nos olhos dela. Eu cometi um erro. Mas podemos reconstruir. Segurei-lhe a mão, sentindo o tremor, e sussurrei: talvez. Mas o preço é alto. Naquela noite, no Hotel de Colares, fizemos amor pela primeira vez desde a traição, não por perdão, mas para testar os limites dela. Ela chorou depois, agarrada a mim: perdoa-me, João. Eu segurei-a, mas a mente gritava: ainda não. De regresso a Lisboa, o cerco fechou-se. A Dona Maria cortou relações com a Inês, chamando-a de vergonha da família, numa chamada que gravei. A Sofia cancelou uma visita, magoada pelos rumores. E eu mantive a fachada de marido sofredor, mas por dentro, o plano evoluía para a fase final, a ruína total, seguida de redenção ou aniquilação. O fado tocava na minha cabeça, uma melodia de saudade e perda, mas eu dançava ao ritmo da vingança, os passos calculados como os de um toureiro na arena de campo pequeno. Os dias tornaram-se semanas de tensão palpável. A Inês procurava emprego em vão, o escândalo seguia-a como uma sombra. Ela emagreceu, os olhos fundos como os vales de Monsanto, e começou a tomar calmantes roubados do armário de remédios. Sinto-me a afundar, João, confessou uma noite, enquanto víamos o pôr-do-sol da varanda. Ajuda-me. Toquei-lhe no rosto, sentindo a pele seca, e disse: luta, Inês. Como eu lutei por nós. Mas as palavras eram veneno doce, alimentando o remorso que a consumia. O Ricardo tentou um último golpe, ligou-me diretamente, a voz rouca de álcool. Mendes, para com isto. Eu acabei com ela. Ri-me no telefone: acabaste. Demasiado tarde, Almeida. Agora, sofre. Desliguei, e enviei para a imprensa local mais provas, uma transcrição das gravações deles a planear fugir juntos. O escândalo explodiu de novo, e ele foi arrastado para um inquérito policial por assédio à estagiária antiga. Preso preventivamente em Tires, o homem que roubara a minha mulher era agora um número numa cela fria. Eu observava de longe, o Tejo a levar as folhas de outono, e sentia o vazio preencher-se com algo novo, não paz, mas poder. A Inês implorava agora, de joelhos no nosso quarto: diz-me o que queres, João. Qualquer coisa. Sorri, friamente: a verdade. Toda. E ela começou a contar, pedaço a pedaço, o affaire desde o início: um beijo num congresso em Faro, noites em hotéis do Algarve, promessas sussurradas. Cada confissão era uma vitória, mas também uma ferida. Eu ainda a amava, e isso tornava a vingança um veneno para mim próprio. O inverno instalou-se em Lisboa com um vento cortante do norte, varrendo as ruas do bairro Alto como se quisesse limpar as impurezas da cidade eterna. Eu acordava cedo, o céu cinzento sobre o Tejo a espelhar o meu humor, não negro, mas acinzentado, calculado. A Inês era agora uma sombra de si mesma, saía pouco, cozinhava refeições simples como sopa de couve e grão, e passava horas a olhar para o nada da janela, o olhar perdido nas gaivotas que planavam sobre o rio. O remorso dela era palpável,
um cheiro acre como o de maré baixa em Belém, mas eu não aliviava. Em vez disso, nutria-o, regando-o com silêncios e olhares que diziam: sofre como eu sofri. O plano entrara na fase de dissecação, desmontar não só a vida dela, mas a alma. Convidei a família para um jantar de Natal antecipado, tradição nossa, com rabanadas e bacalhau cozido, no apartamento aquecido por lareira elétrica. O Miguel veio do Porto, a Sofia de Coimbra, e a Dona Maria relutantemente, o terço a tilintar nos dedos. A mesa estava posta com a baixela de cristal que herdáramos da avó, mas o ar era tenso como uma corda de viola prestes a partir. A Inês serviu o vinho, as mãos a tremer, e tentou conversa leve. Lembram-se das natais em Cascais, com o mar a rugir. A Sofia, magoada, respondeu friamente: sim, mãe. Quando éramos felizes. O silêncio caiu como neve. Eu orquestrei o confronto subtil. Durante a sobremesa, acidentalmente, deixei cair o telemóvel com uma foto do motel em Oeiras aberta. A Dona Maria viu primeiro, engasgando-se com o bolo rei. Meu Deus, Inês! Isto é... A explosão veio, acusações, lágrimas, a Sofia a fugir para o quarto a chorar. O Miguel ficou ao meu lado, os punhos cerrados, mas eu sinalizei calma. A Inês desmoronou, confessando tudo à mesa: eu traí o vosso pai. Fui fraca. O choro dela era gutural, como um lamento de fadista em Alfama, e pela primeira vez, vi o fundo do poço nos olhos dela, não desculpas, mas aceitação crua da culpa. Depois do jantar, a família partiu em táxis sob a chuva fina, deixando-nos sozinhos no caos. Ela ajoelhou-se no chão da cozinha, agarrando-me as pernas: diz-lhes para me perdoarem, João. Por favor. Eu puxei-a para cima, sentindo o peso dela como uma âncora, e disse: o perdão não é meu para dar. É teu para merecer. Naquela noite, dormimos separados pela primeira vez em anos, o som da chuva a bater nas vidraças como aplausos irónicos. O Ricardo, na prisão, era agora um homem quebrado. O inquérito avançava, com testemunhas da estagiária a reaparecerem, e a imprensa o crucificava: salão de justiça à cela, a queda de Ricardo Almeida. A Carla ganhou a custódia total, vendendo os bens dele para pagar advogados. Ele escreveu uma carta para a Inês, interceptada pelo detetive: fui um idiota. Acabou-se. Diz ao teu marido que sinto muito. Eu rasguei-a, mas guardei fragmentos para o próximo golpe. Comecei a reconstruir a minha vida paralelamente: jantares com amigos no Time Out Market, caminhadas solitárias pelo Terreiro do Paço, onde o arco triunfal me lembrava de vitórias passadas. O Miguel sugeriu terapia, mas recusei: a minha cura é esta, filho. Ver a justiça poética. Ele entendeu, o rapaz crescido demasiado rápido, e enviou-me um presente, uma gravação editada das confissões dela, para eu ouvir nas noites longas. Ouvi-a uma vez, o coração a apertar como uma garra, e chorei pela primeira vez, não por ela, mas pela família que fora. A Inês tentou suicídio numa manhã de janeiro, engolindo comprimidos de ansiolíticos com vinho do Porto. Encontrei-a a tempo, o corpo inerte no chão da casa de banho, o frasco vazio ao lado. Chamei a ambulância, segurei-lhe a mão no hospital de São José enquanto os médicos a estabilizavam. Porquê, Inês? Perguntei quando ela acordou, os olhos vidrados de morfina. Porque mereço morrer. Traí-te, traí todos. Ali, no quarto estéril com cheiro a desinfetante, o remorso dela atingiu o nadir, não drama, mas rendição absoluta. Eu perdoei. Não verbalmente, mas algo se quebrou em mim, a frieza derretia, revelando a dor humana por baixo. Deixei-a internar-se numa clínica em Sintra por 2 semanas, um lugar de jardins e terapia com vista para o oceano. Enquanto isso, visitei o Ricardo na prisão de Tires, autorizado como credor fictício. Ele estava magro, barba por fazer, os olhos de rato encurralado. Mendes. Foste tu, não foi? Todo este inferno. Sorri, sentando-me na cadeira de metal frio. Inferno. Isto é só o purgatório, Almeida. O que fizeste à minha cama, eu fiz à tua vida. Ele implorou: acaba com isto. Eu desapareço. Rime, demasiado tarde. Apodrece aí, pensando nela. De regresso, a Inês saiu da clínica mudada, frágil, mas determinada. Começou terapia individual,
sessões com um psicólogo que recomendava reconstruir pontes. Ironia, dada a minha profissão. Ela pediu para voltar à cama conosco, e eu permiti, mas o toque era mecânico, como um ritual vazio. As noites eram conversas sussurradas, ela contava os detalhes do affaire, eu ouvia sem julgar, mas cada palavra era uma cicatriz. Ele era excitação, João. Tu és casa. Eu destruí a casa. As lágrimas dela molhavam o travesseiro, e eu limpava-as, sentindo o ódio esvair-se devagar, substituído por uma pena cansada. O plano, agora, virava-se para a cura, ou o que restava dela. Convidei a família para uma reconciliação em Cascais, na praia de areia branca onde nos casáramos. O sol de fevereiro brilhava fraco, o mar calmo como uma promessa. A Dona Maria perdoou primeiro, abraçando a filha com o terço a pressionar o peito. A Sofia seguiu, chorando, não voltes a magoar-nos, mãe. O Miguel foi o último, o abraço rígido, para o teu bem, não para o dele. Eu observava, o vento salgado a queimar os olhos, e pensei, a vingança é um fogo que consome o vingador. Mas o Ricardo. Ele saiu em liberdade condicional em março, um homem quebrado, a mudar-se para o Alentejo com uma oferta de trabalho como consultor rural. O último golpe foi uma carta minha, esquece-nos. Se voltares, o inferno reabre. Ele não respondeu, e eu soube que vencera. Lisboa acordava para a primavera, jacarandás roxos a tingir as ruas, e eu caminhava pelo Tejo, sentindo o peso levantar-se. A Inês sorria de novo, tímida, cozinhando pastéis de bacalhau como nos primeiros dias. Mas o plano frio deixara marcas, em nós todos. O amor regressava, mas deformado, como uma ponte reparada após terremoto, mais forte, talvez, mas com cicatrizes visíveis. A primavera em Lisboa é um bálsamo traiçoeiro, flores de laranjeira a perfumar o ar do chiado como promessas falsas de renovação, mas por baixo, as raízes da dor ainda se entrelaçam na terra úmida. Eu e a Inês tentávamos reconstruir, jantares românticos no solar dos Presuntos, passeios de elétrico pelo bairro da Graça, onde o mirador nos oferecia vistas do castelo como postais de perdão. Ela estava diferente, mais quieta, os olhos a procurarem aprovação nos meus como uma criança castigada. Amo-te, João. De verdade agora, sussurrava ela nas noites, o corpo colado ao meu, quente mas hesitante. Eu respondia com beijos, mas a mente vagava para o abismo que criara, o plano que destruíra não só eles, mas pedaços de mim. O remorso dela era agora uma companheira constante, manifestando-se em gestos, limpava a casa obsessivamente, como se pudesse esfregar o pecado das paredes, ligava para os filhos todos os dias, voz trêmula a pedir desculpem-me de novo, e na terapia, contava-me depois as revelações, o terapeuta diz que a traição foi fuga da rotina. Mas eu sei, era egoísmo puro. Eu ouvia, acenando, mas por dentro, questionava, era suficiente. O Ricardo era passado, um fantasma no Alentejo a lidar com vinhas e solidão, mas a ferida na nossa cama persistia, um fantasma que se deitava entre nós. Uma crise veio em abril, durante a Semana Santa. A Dona Maria insistiu numa procissão na Sé, velas e orações pela redenção familiar. Caminhámos juntos pelas ruas antigas de Alfama, o cheiro a incenso misturado ao de sardinha assada das varandas, e Inês tropeçou numa pedra solta, caindo de joelhos no chão molhado. É um sinal, murmurou ela, as lágrimas misturando-se à chuva fina. Ajudei-a a levantar, sentindo o tremor dela, e pela primeira vez, o meu coração amoleceu de verdade. Não, amor. É só Lisboa, tropeços e subidas. Mas naquela noite, no quarto iluminado por uma vela de Páscoa, ela desabou novamente, eu vejo nos sonhos, João. O Ricardo, a cama. E tu a saíres, sem olhar para trás. Contei-lhe então, pela primeira vez, o que vira, eu vi tudo. E planeei o teu fim. Os olhos dela arregalaram-se em horror, mas depois, alívio, sabias. E ainda me salvaste. A confissão abriu as comportas. Passámos noites a desenterrar o passado, os bons momentos, como o nascimento do Miguel no Hospital de Santa Maria, o riso dela ao ver a Sofia dar os primeiros passos na areia de comporta, e os maus, as discussões sobre dinheiro, as viagens que cancelei por trabalho, o aborrecimento que a levara aos braços dele. Eu pensei que eras imutável, João. Como o Tejo. Mas eu queria ondas, confessou ela. Eu ri, amargo, e eu construí pontes para ti atravessares. Em vez disso, construíste uma ponte para ele. O diálogo era cru,
como o vinho tinto sem filtrar do Dão, mas curava, devagar, como o sol a secar as ruas após tormenta. O Miguel e a Sofia regressaram à rotina, mas o laço familiar fortalecera-se na fragilidade. O Miguel, agora com namorada no Porto, confidenciou-me por Skype: pai, perdoa-a. Nós menos somos teimosos, mas sobrevivemos. A Sofia, em Coimbra, enviava fotos de dissecações anatómicas com legendas irónicas, aprendendo a curar corações partidos. Até a Dona Maria suavizou, convidando-nos para chá com bolos de arroz em casa dela, o terço agora um acessório de bênção em vez de julgamento. Mas o plano deixara ecos. Recebi uma carta do Ricardo, postada de Évora: Mendes, ganhei. Mas perdi a alma. Diz à Inês que sinto muito, não por amor, mas por destruição. Queimei-a na lareira, as chamas a dançarem como fantasmas, e contei à Inês. Ela chorou, mas não por ele era ilusão. Tu és real. Fizemos amor depois, urgente e desesperado, como se pudéssemos apagar as sombras com suor e sussurros. No trabalho, a minha carreira florescia, um novo contrato para reabilitar o mercado da Ribeira, um projeto que me valia palmadinhas nas costas do diretor. Mas o sucesso era oco, via a Inês em cada blueprint, as curvas do Tejo como as dela. Ela, por seu lado, começou voluntariado numa associação de apoio a vítimas de violência doméstica, ironia cruel, dada a nossa história. Ajude mulheres como eu fui, disse ela, os olhos determinados. Apoiei-a, orgulhoso apesar de tudo, e vi o remorso transformar-se em propósito. Uma viagem ao Algarve selou virar, alugámos uma casa em Lagos, praias de falésias vermelhas e mar turquesa, onde o sol de maio queimava as cicatrizes. Nadámos-nos na água fria, rindo como recém-casados, e numa noite de estrelas, ela perguntou: o plano? Acabaste-o? Segurei-lhe a mão na areia, o som das ondas como fado sem tristeza. O plano era vingança. Mas a vida é mais, é reconstrução. Beijámo-nos ali, salgado e vivo, e pela primeira vez em meses, dormi sem sonhos de traição. De regresso a Lisboa, o verão aproximava-se com festas de Santo António, sardinhas e manjerico nas varandas. A Inês planeou uma festa surpresa para o meu aniversário, convidando a família e amigos, o apartamento cheio de risos e vinho. Quando soprei as velas, ela sussurrou: 43 anos de ti, o melhor presente. Chorei, discretamente, sentindo o frio do plano derreter no calor humano. Mas o psicológico profundo persistia, em momentos quietos, via o amante nos olhos dela, ouvia os gemidos na memória. Era o preço da traição, o legado da vingança. Aprendi que o coração humano é como Lisboa, colinas íngremes, ruelas escondidas, mas sempre a erguer-se. O amor não era perfeito agora, mas autêntico, forjado no fogo. O Ricardo. Ouvi que se casara com uma viúva local, vinhas como pano de fundo para uma vida modesta. Invejara-o, por um instante, a simplicidade. Mas sacudiu, a minha vingança fora completa, e agora, o perdão era o meu. O verão de Lisboa é um incêndio lento, o calor a subir das pedras quentes do Terreiro do Paço como memórias que se recusam a arrefecer, e para mim, era o tempo de colheita, não de uvas no Douro, mas de lições amargas da alma. A Inês e eu tínhamos atravessado o abismo, mas as pontes que reconstruímos rangiam sob o peso das cicatrizes. Ela voltara ao trabalho, num escritório modesto de mediação familiar em Chabregas, longe dos holofotes do Parque das Nações, e eu via nela uma mulher renascida, cabelos soltos ao vento das esplanadas, risos genuínos ao telefone com clientes, o corpo a mover-se com uma graça recuperada nas danças de rua durante os santos populares. Mas o trauma psicológico era uma maré que voltava, imprevisível como o Tejo em maré alta. Numa noite de julho, após uma festa no bairro Alto com amigos de fado, guitarras a chorar modinhas de saudade, ela acordou a gritar: não me toques. Ele está aqui. Sacudia-a gentilmente, o suor dela colando as camisolas, e ela agarrou-me como uma náufraga. Sonhei com ele, João. Com o Ricardo, na cama, e tu a assistires sem piedade. Abracei-a, sentindo o coração dela martelar contra o meu peito, e sussurrei: eu vi, sim. Mas escolhi-te a ti. As lágrimas dela eram salgadas como o mar de Cascais, e nessa vulnerabilidade, o nosso laço apertou-se, não em perfeição, mas em honestidade crua. O plano de vingança, agora um capítulo fechado, deixara-me com fantasmas próprios. Consultava um terapeuta em segredo, um homem idoso com consultório perto do Museu do Fado, que me fazia questionar:
a frieza salvou-te ou congelou-te, João. Respondia com monossílabos, mas por dentro, desenterrava, a raiva inicial como escudo contra a dor da rejeição, o cálculo como distração do amor traído. Vingança é um espelho, disse ele uma vez. Vês o outro, mas cortas-te a ti. Verdade. Nas minhas caminhadas solitárias pelo aqueduto, vi as arcadas antigas como a minha mente, estruturas imponentes, mas com rachas ocultas. A família florescia apesar de tudo. O Miguel propôs à namorada numa viagem ao Porto, ajoelhando-se na ponte de Dom Luís I com um anel de ouro de filigrana, e convidou-nos para o casamento em setembro. Sem dramas, pai, brincou ele ao telefone. Só amor. A Sofia, em Coimbra, anunciara a gravidez, o primeiro neto, uma menina a chamar-se Maria, em honra da avó. A Dona Maria, radiante, tricotava mantinhas de lã, o terço agora um talismã de alegria. Num almoço em Alfama, com vistas para o castelo, brindámos, às segundas oportunidades. A Inês ergueu o copo com mãos firmes, os olhos brilhando. Eu não merecia, mas agradeço. O Ricardo cruzou o nosso caminho uma última vez, por acaso no mercado em Évora durante férias no Alentejo. Ele estava mais velho, cabelo grisalho, a carregar cestas de figos com a nova mulher ao lado. Os nossos olhares encontraram-se sobre as bancadas de queijo, e por um segundo, o tempo parou, ódio, pena, indiferença. Ele acenou debilmente, murmurando boa sorte, e virou-se. Eu não respondi, mas segurei a mão da Inês mais forte, sentindo o pulso dela acelerar. Foi ele, disse ela baixinho. Sim. Mas acabou. Caminhámos para o carro, o sol alentejano a queimar a pele, e deixámos o passado na poeira da estrada. De regresso a Lisboa, o outono trouxe clareza. A Inês publicou um artigo num jornal local sobre traição e redenção, uma jornada pessoal, anónimo mas eu soube. As palavras dela ecoavam as minhas sessões, o amor traído não morre, transforma-se em algo mais resiliente, se permitires. Li-o na varanda, o Tejo dourado ao pôr do sol, e chorei, lágrimas de alívio, de perda, de renascimento. Liguei-lhe do escritório, orgulho em ti, amor. Ela riu, voz leve, e eu em nós. O clímax do nosso drama veio numa noite de tempestade em novembro, o vento a uivar como lobos nas 7 colinas. Estávamos na cama, o trovão a ribombar, e ela virou-se para mim, João, o plano. Se não o tivesses feito, eu teria-te perdido para sempre. Pensei, o relâmpago a iluminar o quarto, talvez. Mas escolhi o caminho duro porque te amava demasiado para te deixar escapar impune. Ela tocou-me o rosto, traçando as linhas de cansaço, e agora? O fim da história. Sorri, o primeiro sorriso quente em anos, não há fim. Só capítulos. O Natal chegou como redenção, com luzes no rocio e o cheiro a castanhas assadas. Celebramos em família, o apartamento cheio de presentes e risos, a Sofia com a barriga arredondada a dançar devagar. A Inês cantou um fado suave, voz trêmula mas pura, sobre amores perdidos e encontrados, e eu juntei-me com a viola, os dedos a recordar acordes antigos. No meio da canção, os nossos olhos encontraram-se, e vi, não a traidora, mas a parceira, a mãe, a mulher que escolhera ficar. Anos depois, olhando para trás, o plano frio era uma ponte que construíra, não para atravessar, mas para queimar atrás de nós. Lisboa, com as suas marés e memórias, ensinara-me que a vingança é um ciclo, mas o perdão, um oceano vasto. Nós, os Mendes, éramos sobreviventes, cicatrizados, mas inteiros. E na quietude das noites, com o Tejo a sussurrar segredos ao mar, eu dormia em paz, o coração finalmente descongelado.